solene da Congregação da Escola Paulista de Medicina, de transmissão do cargo de diretor para o Dr. Manuel Lopes dos Santos. Eu solicito ao mestre de cerimônias que faça a composição da mesa. Convidamos o senhor vereador Walter Abrão para sentar à mesa. Dr. Otávio Mercadante, chefe de gabinete da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, representando o senhor secretário José Aristodemo Pinotti. O presidente da Associação dos Docentes da Escola Paulista de Medicina, professor Eduardo Cotequia Ribeiro. O presidente da AFEPAM, Associação dos Funcionários da Escola Paulista de Medicina, senhora Edna Aparecida Paulino da Silva. O presidente da AMEREPAM, Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista de Medicina, Dr. Carlos José Martins Pena. O presidente da Associação dos Pós-Graduandos da Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, senhor Odair João da Silva. O presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto, a acadêmica Isaura Eusébio Coelho. Presidente da Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto, o acadêmico Fernando Tamanaga. Nós gostaríamos de referir a presença de autoridades e representantes e sintam-se à mesa, por favor. Professor Dr. Sebastião Elias Cury, magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos. Dr. Celso Guerra, presidente da Associação Paulista de Medicina. Dr. Paulo Natanael de Souza, ex-presidente do Conselho Federal de Educação. Dr. João Paulo Vale Mendes, ex-membro do Conselho Federal de Educação. Dr. Omar Nicolau Tortorella, representando o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Dr. Paulo Cobeles Gomes, representando o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Senhora Fátima Maria Macedo dos Santos, representando a Universidade Federal da Paraíba. Professor Antônio Soares Servila, diretor da Escola Técnica Federal de São Paulo. Senhor Sérgio Azeredo, presidente do Sindicato da Indústria de Mármore e Granito do Estado de São Paulo. Senhor Paulo Lacerda, representando o Ministério da Aeronáutica, base de São Paulo.
solenidade de transmissão de cargo é sempre uma solenidade que leva emoções, principalmente para aqueles que convivem aqui na Escola Paulista de Medicina e que, acima do trabalho, acima das responsabilidades, possuem um grande amor por essa instituição. Então, este lado afetivo é que realmente traz a estas solenidades sempre muita emoção. Para me resguardar desta emoção, já tivemos a oportunidade de fazer as nossas despedidas por ocasião da sessão solene da congregação, em que foram otorgados títulos de professores eméritos no anfiteatro Leitão da Cunha, onde efetivamente nós tomamos posse. Modos que, dando então sequência a esta sessão, eu pediria às professoras Helena Monciani Nader, professor José Larido Filho e Duílio Ramos Sustovich, que introduzissem o professor Dr. Manuel Lopes dos Santos, novo diretor da Escola Paulista de Medicina. Vamos então ouvir o hino nacional brasileiro e eu convido todos então a ficarem em pé e entoarem.
Gostaríamos de referir os telegramas recebidos do senador Jarbas Passarinho, ministro da Justiça. Todos os telegramas no sentido de parabenizar a posse do novo diretor, professor Manuel Lopes dos Santos. Do secretário da Receita Federal, Dr. Romeu Tuma. Do deputado federal, João Melão. Do líder do Partido Democrata Cristão, deputado Avenir Razage. Do senhor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Conselho Federal de Educação. Do delegado do Ministério da Educação, que não pôde estar presente por motivos de força maior, Dr. Cássio Mesquita Barros. Do Dr. Valdemar Real, diretor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Dr. Carlos César de Albuquerque, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Do senhor Lázaro de Melo Brandão, presidente do Banco Bradesco S.A. E foi solicitado para ler também uma moção de aplauso pela posse do professor Manuel Lopes dos Santos no cargo de diretor da Escola Paulista de Medicina, apresentada pelo senhor vereador Walter Abraão. Realiza-se no dia 11 de março a cerimônia de transmissão do cargo de diretor da Escola Paulista de Medicina para o professor Manuel Lopes dos Santos. A indicação de seu nome representa um justo reconhecimento ao trabalho por ele dedicado às tradicionais instituições, Escola Paulista de Medicina e Hospital São Paulo, em vários níveis. Registramos também a atividade profícua desenvolvida no posto até então pelo professor Dr. Nader Vafai, ainda presidente da congregação da Escola Paulista de Medicina, onde desenvolve liderança importante e dinâmica. Pelos motivos expostos, propomos ao egrégio plenário esta moção de aplauso, solicitando que cópias dos documentos sejam enviados ao homenageado professor Manuel Lopes dos Santos e o professor Nader Vafai na Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado. Vamos ouvir umas palavras do Dr. Nader Vafai, diretor da Escola Paulista de Medicina. Eu quero, então, só nesta oportunidade, fazer os meus agradecimentos a todos aqueles que nos ajudaram na tarefa de dirigir a Escola Paulista de Medicina. Inicialmente, queria lembrar o nome dos professores Pedro Paulo Montiglione, Ricardo Luiz Smith e Oswaldo Janotti, o funcionário Jorge, presidente da FEPAM na oportunidade, Cristina, presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto na época, Luiz, presidente da Associação dos Pós-Graduandos, que trabalharam conosco e que nos ajudaram muito a atingir o posto de diretor da Escola Paulista de Medicina. Quero também agradecer ao Dr. Nóbrega, incansável colaborador, vice-diretor, que muito nos ajudou nos momentos difíceis, pelos quais evidentemente se passa um administrador de uma administração, de uma instituição como a Escola Paulista de Medicina. Quero agradecer aos funcionários, todos, que foram realmente os verdadeiros artífices de toda essa administração que hoje se encerra. Todos, sem exceção, desde aqueles ocupantes de funções de confiança, de diretores, até os funcionários mais humildes. Todos colaboraram de forma efetiva para se atingir um objetivo que era o da eficiência. Quero agradecer aos alunos de todos os cursos de graduação, particularmente aos membros das diretorias das associações atléticas, que corrigiram alguns rumos para nós e que efetivamente nos ajudaram muito. Aos residentes, aos pós-graduandos, aos estagiários, especializandos, enfim, todo o corpo de aluno da Escola Paulista que efetivamente colaborou com essa diretoria. Quero agradecer aos docentes que também vieram, cada um deles trazer a sua colaboração, no sentido de que fizéssemos desta administração o melhor que foi possível nós desenvolvermos.
quero agradecer ao professor Paiva, meu concorrente na época, mas que, encerrado o processo, se tornou um dos maiores colaboradores desta administração. Como eu já disse, nosso compromisso foi de demonstrar que um diretor eleito democraticamente por alunos, funcionários e docentes tinha plenas condições de competência, de eficiência e de respeito às ordens constituídas. Eu acho que isso foi o que nós fizemos. E, para tanto, usamos 3 armas, 3 palavras: trabalho, dedicação, que no caso da Escola Paulista de Medicina é amor, e coragem. São estas palavras que eu gostaria de transmitir ao professor Manuel, que assume a diretoria hoje. Trabalho, amor e coragem. Muito obrigado. Gostaria de solicitar à funcionária Andréia Reis Melete que entregasse as flores ao professor Nader Vafai, que as receberá em nome de sua esposa Ana Celeste Cavalini Vafai. Aliás, a propósito, esqueci de agradecer a minha própria mulher, que muito me ajudou. Em nome da congregação da Escola Paulista de Medicina, foi escolhido o professor Antônio Tchetelli de Matos Paiva para saudar o novo diretor. Por favor, professor. Senhor diretor da Escola Paulista de Medicina, professor Nader Vafai, demais componentes da mesa, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Neste momento em que a congregação se reúne para receber seu novo diretor, parece-me justo rever o papel que os diretores anteriores exerceram no desenvolvimento da nossa escola. A história da IPM pode ser dividida em 2 grandes etapas. A etapa histórica, heróica, de sua sobrevivência como escola particular, os 23 anos que mediaram entre a sua fundação e a federalização. E os últimos 35 anos de consolidação, expansão e contínuo desenvolvimento como instituição federal. Na primeira etapa, tivemos em Otávio de Carvalho o primeiro diretor, um visionário que se recusava a enxergar os enormes problemas que se anteviam para o empreendimento que se iniciava. E em Lemos Torres, um lutador pela consolidação inicial. Seguiu-se um período de mais de 10 anos de luta pela sobrevivência, durante a qual a EPM passou por grandes crises econômicas, sob a direção de Álvaro Guimarães Filho, que alguns até chegaram a chamar de Ávaro Guimarães Filho. E para terminar essa fase heróica, a EPM teve o brilhantismo e a autoridade de Jairo Ramos para conduzi-la no período crítico que antecedeu a federalização, em meio a polêmicas e contestações internas e externas. Com a federalização, a escola escapou do naufrágio, mas continua a navegar nas águas procelosas que a instituição universitária enfrenta num país subdesenvolvido,
onde a educação é a menor das prioridades. Com as dificuldades de toda natureza, desde a míngua de recursos até a falta de compreensão do meio em relação ao papel da universidade, e passando pelos numerosos entraves criados pela estrutura burocrática do sistema federal de ensino superior, é de admirar-se que a escola tenha conseguido evoluir como evoluiu, transformando-se na área da saúde em um centro de ensino, pesquisa e assistência bastante razoável, em termos absolutos, e destacado em termos nacionais. Ao longo dessa evolução, o papel dos sucessivos diretores foi vário. Alguns engrandeceram a escola com a sua visão de trabalho sério e esclarecido. Outros foram engrandecidos pelo cargo, não comprometendo a evolução ditada pela vocação da instituição pela excelência. Outros ainda não alcançaram compreender essa vocação, mas não conseguiram desviar muito a escola de sua rota. Naturalmente, isto se deve ao peso específico de seu corpo docente, que não pode ser facilmente desviado dos seus elevados propósitos, como foi relembrado na nossa última sessão solene, pelo ótimo resumo feito pelo Enio Búfalo, da biografia dos nossos mais recentes professores eméritos. O professor Manuel Lopes dos Santos tem todas as características dos diretores da primeira categoria, isto é, daqueles que engrandecem e que engrandeceram a escola. Uma dessas características é a de ter boa formação acadêmica. E, nesse aspecto, o nosso diretor teve uma carreira exemplar. Formado pela escola, em 1963, fez sua residência médica no Hospital São Paulo, numa época em que a IPM estava exercendo um papel pioneiro na definição e sistematização da residência no país. E, tendo sido eleito chefe dos residentes em 1966, o Dr. Manuel mostrou sua liderança em termos nacionais, organizando o primeiro Congresso Nacional dos Residentes. Após o término da residência, foi contratado pela disciplina de pneumologia, passando a colaborar com o professor Otávio Rato no trabalho de reformulação dessa disciplina, que a levou a uma posição de grande destaque quanto à produção científica, à qualidade de sua atuação didática e de prestação de serviços assistenciais, e, principalmente, pela formação de pessoal, sendo responsável pelo aparecimento de grandes expoentes da pneumologia, hoje membros do corpo docente da Escola Paulista de Medicina. O Dr. Manuel orientou 74 teses, é autor de mais de 150 trabalhos científicos e de 14 capítulos de livros, e é coautor com Otávio Ribeiro Rato e Miguel Bogossian do livro Insuficiência Respiratória. Sua carreira acadêmica, exercida com grande seriedade e dignidade, culminou em 1985, quando se tornou professor titular. Outra das características dos professores, dos diretores que engrandeceram a escola, é a sua história pregressa de atuação eficiente em diferentes níveis da administração acadêmica. Também aqui o professor Manuel se destaca. Além da chefia da disciplina de pneumologia, que exerce desde que sucedeu ao professor Rato em 1981, participou em gestões sucessivas dos principais colegiados diretivos da escola: Conselho do Departamento de Medicina, Conselho Departamental e Congregação. Foi presidente da comissão de residência, tendo também sido chamado muitas vezes para participar de comissões criadas para estudar problemas específicos. Finalmente, destaque especial deve ser dado à sua atuação como diretor clínico do Hospital São Paulo, cargo dos mais difíceis e complexos, que muitos poucos conseguiram exercer a contento, até que o professor Magir Yunes, como parte de um esforço que resultou na saída do hospital da permanente crise em que vivia, montou esta magnífica equipe que vem dirigindo o hospital nos últimos anos. Juntamente com os professores Hélio Egídio Nogueira, na direção administrativa, e Stefan Gioxi, na tesouraria, o professor Manuel é um dos grandes responsáveis pela surpreendente evolução recente do hospital, que hoje goza de uma reputação ímpar como centro assistencial e científico.
Professor Manuel Lopes dos Santos, portanto, nos 27 anos desde a sua formatura nesta escola, construiu uma carreira acadêmica exemplar, qualificando-se plenamente para exercer o importante cargo que hoje assume. É, pois, com grande júbilo que a congregação se reúne para acolhê-lo nesta nova função, com a certeza de que ele a exercerá com grande competência, dignidade e propriedade. Caro Manuel, agora esperamos que você se dedique nos próximos 4 anos a conduzir a nossa escola no rumo de seriedade e de valorização de suas atividades mais nobres que têm caracterizado a melhor parte de sua história. Temos a certeza de que você é o homem certo, na hora certa, para executar essa tarefa. Mãos ao leme e feliz travessia. Nesse momento, o professor Nader Vafai passará o capelo vermelho para o professor Manuel Lopes dos Santos, simbolizando a transmissão de cargo do diretor da Escola Paulista de Medicina. Solicita a funcionária Maria José Paterno Chuper que entregue um ramo de flores à doutora Luísa Kimiko Matsumura, esposa do professor Manuel Lopes dos Santos. Nesse momento, assume a presidência da sessão solene da congregação o professor Manuel Lopes dos Santos, que fará uso da palavra. Professor Nader Vafai, diretor da Escola Paulista de Medicina, senhores membros da mesa, meus colegas de congregação, meus amigos, aproveito esta cerimônia para transmitir à comunidade etimista algumas ideias do novo diretor a respeito de assuntos pertinentes à nossa vida acadêmica. Todos, professores, funcionários e alunos, indagarão como se portará dentro e fora dos muros dessa escola o seu diretor. Nada melhor que saber qual o seu pensamento a respeito desses assuntos. Existe um justo preceito constitucional em que todo cidadão brasileiro deve ter acesso à educação gratuita. A universidade pública está apta a cumprir este preceito? Eu lhes diria que numericamente sim. Na maioria das profissões, a universidade pública é capaz de formar uma gama, um número de profissionais condizente às necessidades do país. Em relação às escolas médicas, este número com certeza sobrepuja as necessidades. Só para exemplificar, a relação número de faculdades por habitante
situa-se entre as maiores do mundo. A universidade, por definição, não é elitista, mas é elitizante, de tal modo que devia congregar a parcela dos alunos mais capazes dos cursos secundários, advindo dos cursos secundários. Examinando os números dos aprovados nos vestibulares, a FUVEST, por exemplo, este número, verificamos que a maioria se originam dos melhores colégios particulares do ensino secundário. Equivale dizer que poucos estudaram na rede estatal de ensino secundário, ou de outra forma, mais perversa, poucos pobres foram admitidos na universidade pública. Estes números acentuam-se quando são examinadas as profissões tradicionalmente mais procuradas, medicina, engenharia, direito, e são estarrecedores quando só analisados aqueles que ingressaram diretamente sem cursinho e logo após o colegial. Qualitativamente, como anda a Universidade Pública Brasileira? Nesse aspecto, a universidade não está bem. O número de professores titulados é pequeno, quando todos, obviamente, deveriam sê-lo. Existem alguns argumentos que justificam este fato. O mais simplista, e por isso talvez o mais correto, seja a baixa remuneração recebida pelos docentes. Por serem mal pagos, não têm estímulo a se titularem. Por serem mal remunerados, trabalham pouco. Por trabalharem pouco, precisam ser muitos. Existem cursos em que o número de professores é maior que o de alunos. A produção científica é, sim, proporcionalmente pequena em relação ao número dos docentes. As causas vão desde o despreparo do docente até o sucateamento técnico das universidades. Outra angústia que aflige as nossas universidades relaciona-se à influência política partidária dentro das instituições. Esta influência, já considerada nefasta no início do século, foi anulada pela criação do todo-poderoso professor catedrático. Para contornar o poder ditatorial do catedrático, a reforma universitária criou a estrutura departamental, que por suas características permitiu a volta da política partidária para dentro destas instituições. Hoje, a disputa do poder dentro de uma instituição de ensino nada tem a ver com a eficiência e o saber. A luta se resume em interesses políticos, partidários, que com frequência não são aqueles que a universidade quer e até conflitam com eles. Resumindo, a nossa universidade é uma instituição gratuita para ricos, composta de professores em grande número e mal remunerados, por vezes preparados e influenciada pela política partidária estranha à instituição. Grande desafio para aqueles que queiram tornar de novo a universidade como um instrumento útil à sociedade. Quero dizer-lhes que uma única gestão não mudará o sistema educacional do país. Esta mudança terá que ter a conivência da sociedade como um todo e deverá ser feita e programada para uma geração. O caminho a ser trilhado está cheio de obstáculos, mas alguém terá que iniciá-lo, mesmo que os louros sejam de outrem. E a nossa Escola Paulista de Medicina? Bem, a nossa escolinha sofre de várias mazelas que afligem todo o sistema federal de ensino do terceiro grau. O acesso a ela é idêntico. Os professores e funcionários são mal pagos e carecem cronicamente de financiamento. Mas, efetivamente, a Escola Paulista de Medicina é diferente. É diferente porque é bem nascida. Nasceu de ideal de alguns ilustres professores e que tão bem conseguiram transmitir aos seus sucessores, pela tradição, todo o amor à instituição. É diferente porque a estrutura departamental introduzida pioneiramente no país manteve junto o saber e o poder, não deixando que a política partidária interferisse nos seus desígnios. É diferente porque sempre valorizou aqueles docentes que produzem e transmitem conhecimentos. É diferente até pela sua situação geográfica, uma escola federal incrustada no estado mais rico da União. É diferente, e a prova cabal foi a coragem de eleger um diretor apolítico que não participou efetivamente dos movimentos docentes e que tradicionalmente não faz média com ninguém. A EPM congrega um corpo docente altamente titulado. A maioria é composta de doutores, alguns são mestres e pequeno número de especialistas. Dentro do sistema educacional brasileiro, é a instituição que proporcionalmente possui maior número de titulados. São docentes que, apesar de mal remunerados, ministram aulas, fazem pesquisas de alto nível, atendem e são responsáveis finais pela grande e qualificada assistência médica e paramédica.
Acadêmicos por formação, produzem e transmitem conhecimentos, inovam, enfim, são verdadeiros professores universitários. Tenho a certeza que se eu, como diretor, fornecer as condições basais, farão com que nos próximos 4 anos a nossa Escola Paulista de Medicina cresça física e intelectualmente, as nossas pesquisas cada vez mais qualificadas e os nossos alunos cada vez mais bem formados. A nossa escolinha tem um corpo de funcionários altamente dedicados. É o segmento da instituição mais atingido pelos parcos cruzeiros que recebem no final do mês. Alguns deles, que são fundamentais no ensino e pesquisa, não recebem sequer o necessário para uma sobrevivência digna. Além disso, possui um estigma de funcionário público. Funcionário público não trabalha. Bastaria uma só visita ao nosso hospital para verificar a dedicação e o profissionalismo com que tratam os nossos doentes. Caros funcionários, não cabe ao diretor ditar a política salarial do governo, mas vocês terão em mim um aliado em suas reivindicações, quando justas. Poderemos, eventualmente, discordar dos métodos. Além disso, faremos tudo, dentro da lei, o que estiver ao nosso alcance para proporcionar uma melhoria social, que se não resolve, pelo menos ameniza esta situação, que não é inerente somente à escola, mas a toda a nação. Funcionários docentes e não docentes representam atividades meio da instituição. A atividade fim é, sem dúvida, o aluno. A escola existe porque eles existem. Não quero ser um diretor que no futuro seja caracterizado como assentador de tijolo. É a parte acadêmica que pretendo me realizar. É aqui onde me deterei com abnegação e carinho. De uma forma didática e bem brasileira, poderíamos comparar a um jogo de futebol. Temos excelente campo. Hospital São Paulo, terciário, bem equipado, realizando medicina de ponta. Ambulatórios com excelente poder de resolução. Laboratórios de ensino e pesquisa de excelentes níveis. Temos excelentes jogadores, funcionários dedicados e capazes, e docentes de alto nível técnico e científico. O que falta para o jogo é o técnico. E nem há necessidade da elaboração de complicadas táticas, uma vez que os jogadores são excepcionais. O que o técnico precisa é promover a harmonia entre os jogadores, e que no jargão futebolístico se chama jogo de conjunto. Se o técnico corrigir isso, ganharemos sempre de goleada. Gostaria de ser esse técnico. Quero falar algumas palavras a respeito de uma das paixões da minha vida, o Hospital São Paulo. Cheguei a ele como diretor clínico há precisamente 6 anos, levado pelas mãos do professor Magide Unes e Moacir Pado Vilela, respectivos diretor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Um mês após, assumiu a superintendência o professor Hélio Egídio Nogueira, por mim convidado, com a anuência de outros professores. Este convite mudou a história do Hospital São Paulo, tornou-se técnico, grande e reconhecido pela sociedade, projetando seu nome e quantos nele trabalham. Durante estes anos, o Hospital São Paulo foi dirigido mais com amor e trabalho do que com técnica. A fórmula deu certo. Na dose exata do possível, poderá ser usada na Escola Paulista de Medicina. Para terminar, queria transmitir-lhes uma mensagem de fé e esperança. Fé na verdadeira resolução de todos os problemas que nos afligem. Esperança que isso se realize o mais rápido possível. Não ignorem as deficiências existentes nessa nossa escola. Peço-lhes, no entanto, como provocação, uma rígida vontade para saná-las, deixando com isso evidente a sua capacidade construtiva. Não vejam esta velha escola, quase sexagenária, como a razão dos seus males. Entendam-no, isto sim, como um instrumento capaz de vir a resolvê-los. Muito obrigado. Bem, eu agradeço a presença de todos neste dia de muito calor e muito obrigado por terem vindo a esta nossa escolinha paulista de medicina. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.
Música